torno de seus projetos inovadores. A gente está com um quórum grande, então tudo indica que é o tema pãozinho quente de 2025, né? Que a gente está com a Selic quase a 15, então precisamos falar sobre isso e encontrar caminhos novos coletivamente. A nossa agenda começa com uma breve boas-vindas, apresentando também os nossos parceiros que co-realizam esse evento. Vou levar uns 15 minutos para apresentar para vocês os resultados de uma pesquisa de benchmark que nós fizemos com participantes do Brasil todo. Na sequência, a gente abre para um painel com especialistas, então a gente vai ouvir histórias reais de como está sendo trabalhado na indústria. E no final, a gente tem um encerramento e um espaço aberto para que quem ficar à vontade para abrir câmera, abrir microfone, fazer perguntas, a gente possa falar. A intenção é que a gente termine pontualmente às 11 horas, mas se alguém quiser ficar mais um tempo depois, a gente também está aqui para trocar, tá? Queria começar apresentando os co-realizadores. Então, a Match IT realiza essa pesquisa e esse evento com o apoio de parceiros super essenciais, ninguém faz nada sozinho. Então, a gente tem a ABS, Associação Brasileira das Empresas de Software do Brasil, a Hot Milk, o Hub de Inovação ali da PUC Paraná, a NR7, uma agência de assessoria de imprensa para inovação, e a Octua, que eu vou falar um pouquinho mais da Octua no final, mas a gente tem a Octua representada aqui pela Simone. Entre os speakers, a gente está com o Leandro, que é gerente de inovação no Copel, a Priscila, gerente de dados e AI no Banco BV, eu, a Rose, sou fundadora e CEO na Match IT, e a Simone, head de transformação digital na Octua. E aí eu vou dar início, como a gente combinou, com o conteúdo da pesquisa, tá? Então a pesquisa visa trazer essa visão de como sua empresa mede o ROI de projetos inovadores, e ela foi aplicada no primeiro trimestre desse ano, no finalzinho do primeiro trimestre. Vou apresentar o conteúdo em 3 partes, sendo o primeiro aqui quem é a Match IT, né? Diferente da Copel, da BV, a gente ainda precisa contar quem a gente é, mas a gente chega lá uma hora. Vou falar sobre a pesquisa em si e também um pouquinho de como a gente está usando IA para ajudar no processo de medição. Então, a Match IT está num contexto em que inovação corporativa é desafiadora, a gente sabe disso, né? Grandes empresas têm apanhado um pouquinho, a gente vê que 9 de cada 10 empresas listadas na primeira edição da Fortune 500 saíram do jogo por não conseguir reagir a tempo às mudanças tecnológicas, de perfil de cliente, enfim. Mas não é tão trivial captar as ideias que estão ali dentro da empresa, quebrar os silos organizacionais, dar alinhamento de prioridade, capturar o valor para o negócio, e no final acaba que a priorização orçamentária fica naquele balanço, né? Dá retorno, mas e o risco? E a gente está num cenário, infelizmente, de muitas áreas de inovação estando sendo questionadas. Eu vou pedir só para mutar, gente, nesse momento, para não atrapalhar a apresentação para os demais. Agradeço. Rose, o Marcos está dizendo que ele não está vendo a apresentação. Mais alguém com problema? Que não, então pode seguir, Rose. Acho que é. Boa. Marcos, se você tiver algum desafio, tenta acompanhar pelo áudio, depois a gente pode enviar também os slides. Bom, então acaba que a gente tem um cenário que o retorno não é visível para as empresas, e aí no balanço de risco o orçamento é cortado, e a gente está aqui para ajudar a evitar isso. A gente oferece uma solução de gestão da inovação de ponta a ponta, habilitada por IA para trazer eficiência na gestão dos processos, reduzindo o tempo de ciclo e com muita facilidade de adoção e confiança na IA. Essa é a carinha da nossa IA, personalizada, uma persona nórdica aí, que é o Matias. O Matias é o nosso consultor de inovação desenvolvido aí com um agente de inteligência artificial, então ele agrupa uma equipe de especialistas por trás, que são especialistas digitais em inteligência de negócio, planejamento de projeto, matchmaking, priorização, governança. Então, essa série de agentes orquestrados aqui compõe o Capability do Matias. Ele interage com as pessoas por chat, educando, captando informação, produz dashboards e estruturas de Kanban para acompanhar o fluxo do processo e permitir as priorizações e a gestão de forma estruturada. E a gente tem o matchmaking também, tanto entre colaboradores internos quanto com fornecedores do ecossistema. Temos 4 anos de estrada aí, alguns casos de sucesso bem legais para quem depois quiser conhecer. Associação Brasileira do Mercado de Capitais, Ambima, Caixa Econômica, Sebrae, Comgás. Então, estamos super à disposição.
Uma vez apresentados quem somos aqui os realizadores, vamos entrar no que interessa, que vocês vieram ver, que é o relatório desse benchmark. Então, o benchmark foi realizado no finalzinho do primeiro trimestre, contando com respondentes de alta senioridade, então gestores, heads, diretores e C-level, principalmente nas áreas de inovação, TI e gestão de negócios. E a maioria dos respondentes são de grandes empresas, 55%. A gente teve também 18% de empresas de médio porte e 27% de empresas pequenas participando dessa pesquisa. A primeira coisa que a gente foi olhar é a estrutura de inovação, como essas empresas estão estruturadas para conduzir inovação em cada organização, e 88% dos respondentes têm, de fato, uma estrutura com pessoas para trabalhar inovação e P&D, né? Não é algo que está distribuído, o que é importante a gente medir, até porque tinha empresas de diferentes tamanhos ali. Então, existe uma área, né, ali com esse chapéu. E aí a gente olhou a maturidade de inovação, como as empresas se autoavaliam em relação à maturidade. E aí, numa escala de 1 a 5, onde 1 é uma inovação embrionária, ainda muito focalizada em conscientizar, engajar as pessoas sobre a importância do tema, e 5, sendo uma inovação estratégica, que é parte do core da companhia, já com resultados consolidados, a gente identificou como resposta que estamos em 2,7. Então, a gente está abaixo do nível intermediário de maturidade, ali entre o iniciante e o intermediário na média. A gente faz alguns benchmarks e não é uma surpresa para a gente isso. Acho que como o Brasil, de maneira consolidada, a gente fica ali entre 2,5 e 3,5, com algumas exceções, claro, de empresas que já são mais maduras, mas de maneira geral a gente tem muito para caminhar e é importante que a gente se ajude, né? Uma caminhada que juntos a gente chega mais longe. Ainda sobre a atuação da inovação, então 88% tem uma estrutura. Considerando esse universo, 36% trabalham com a inovação de forma distribuída, sem que exista um controle ou uma gestão consolidada. Então, há inovação, mas isso está nas áreas. E 27% tem uma governança central, né? Então, é um trabalho com uma área dedicada mesmo, e os casos distribuídos são assistidos por uma única governança. Seu perfil. E aí, no que as pessoas que inovam dentro dessas empresas estão olhando, né? Qual que é a prioridade? Pensando nos alvos da inovação, eficiência, novos produtos, uma conexão com o ecossistema externo, que é o Open, inovação disruptiva, práticas de ESG, disparado eficiência é a menina dos olhos, né? 70% de quem está inovando está olhando para ganho de eficiência. O que tem tudo a ver com ROI. Yes, but, né? Então, sim, mas medir ROI ainda é uma novidade. Então, por mais que eficiência seja ali a prioridade da inovação ainda, 30% das empresas não mede ROI. E das empresas que medem, mais da metade começou a medir há menos de 2 anos. Então, é um tema muito novo, é um tema que a gente tem muito para caminhar e aprender em conjunto, tá? Só 5% das empresas que responderam medem resultado financeiro de inovação há mais de 5 anos. Então, é uma minoria aí de early adopters ou pioneiros nessa prática. E aí, quais são os desafios, né? Por que a gente não mede ou não mede tanto ou não mede ainda? Né? A gente identificou 3 principais temas de dificuldade. O primeiro é conseguir alinhar custo-benefício de projetos de longo prazo. Então, muitas vezes a inovação não é uma inovação de pronta maturidade, né? TRL mais maduro, e aí vou ter o retorno lá na frente. Como é que a gente consegue antever isso diante de tantos fatores que podem mudar o jogo? Então, iniciativas com maior necessidade de tempo de maturação têm um dificultador. O segundo desafio é entender o melhor modelo financeiro para refletir a incerteza que é inerente aos projetos de inovação. Uma coisa é um projeto previsível, né? Vou construir uma casa. Construir uma casa, para quem já fez isso, também não é tão previsível assim, mas você tem lá algumas trilhas, né? Alguns controles. A inovação faz parte que ela tem o risco, e como é que a gente incorpora isso nos algoritmos não é tão trivial. E, por fim, resistência cultural, né? Muitas das inovações, de fato, vão requerer um tempo de maturação antes de poderem tracionar e gerar valor em volume. E aí, a pressão por resultado de curto prazo, a cultura interna olhando esse imediatismo,
não permite que a gente estruture um portfólio compondo ganho de curto, de médio, de longo prazo, ponderando o risco. Então, esses são os três principais desafios. Para quem mede o ROI, a gente vê que 71% está aplicando métricas financeiras formais, e, em geral, mais de uma. Então, na frente aí a gente tem o ROI tradicional, né, que é quanto eu ganho menos quanto eu paguei, dividido por quanto eu paguei, né? Isso vai dar um percentual. 41% trazem métricas de economia, redução de horas, redução no orçamento, redução de alguma coisa. 30% usam o payback, que é o tempo de recuperação do investimento original, e um quarto dos respondentes usam o valor presente líquido ou a taxa interna de retorno, e aí com ou sem ajustes no multiplicador. Em relação à expectativa de retorno, o foco é em curto prazo. 66% dos respondentes trazem que a expectativa é que o retorno aconteça em no máximo 2 anos. Só 7% dos respondentes esperam que esse retorno aconteça em até mais do que 3. Então, é bem imediato. Dentro desses 66% que é no máximo em 2 anos, tem lá quem respondeu que tem que dar em 6 meses o retorno. Então, isso acontece, é raro, mas acontece muito. E quais são os resultados, né? A gente está falando muito de expectativa, mas o que as empresas que estão medindo, né, estão trazendo de resultado? Então, metade dos respondentes indicam que o retorno médio conseguido supera o investimento em 30%. Então, a gente também não está falando de grandes múltiplos. Você vê que não é um investimento daquele super risco, né? Quando a gente fala em investir numa coisa tão disruptiva, mas é um investimento de 30% já é um investimento importante. E que tem conseguido, de fato, esse retorno em menos de 2 anos. Então, para 57% de quem está medindo e está conseguindo reportar, esse retorno acontece num prazo relativamente curto. Além das métricas financeiras, o que mais é utilizado para medir, né, o sucesso das estruturas de inovação? Então, a gente tem métricas aí de sucesso no cliente para 59% dos respondentes, NPS, CSAT e outras coisas assim. E 45% trazem a importância do engajamento interno. Então, participação, número de pessoas que estão ali fazendo parte desse mindset ou desse processo de inovação, alguma métrica de cultura, né? Às vezes até atrelado a pesquisas de mercado como o Great Place to Work, que também mede isso. Enfim. A gente tem desafios para fazer inovação, a gente sabe que tem esse questionamento do valor da estrutura dos processos, e é isso que a gente está fazendo aqui, né? Buscando como a gente responde de maneira mais explícita sobre o valor gerado. Mas ainda com os desafios, para 61% dos respondentes, os investimentos em inovação vão aumentar em 2025. 38% trazem que vão aumentar moderadamente, e 23% indicam um crescimento esperado significativo. E por quê? Né? Então, são três direcionais para mobilizar esse aumento. Primeiro são as próprias oportunidades tecnológicas, inteligência artificial tem até no cachorro-quente hoje, então não dá para não falar disso. 5G, blockchain, outras tecnologias aí que ainda dá para chamar de emergentes, têm mobilizado essa necessidade de investir. Demandas dos próprios clientes, então os clientes têm pedido de fato para que as empresas tragam mais personalização, mais eficiência, mais celeridade, né? E aí acaba forçando que as empresas inovem para se manterem competitivas. E o cenário macroeconômico, então, nos desafios a gente precisa ser mais criativo, né? A gente está num cenário com desafios tributários, logísticos, cadeias globais aí sendo desafiadas, e é importante que a gente pense diferente, né, e mude a forma de fazer para responder da melhor maneira a esse contexto. Com tudo que a gente viu, é bem importante que a gente consiga buscar formas de melhorar a gestão. Só 12% dos respondentes informaram gerenciar o ROI de todo o portfólio. Então, mesmo daquele contingente que mensura iniciativas isoladas, mas sem uma estratégia coletiva de realmente entender o papel de cada iniciativa individual no todo, né, para que você possa diluir risco apropriadamente, investir nas batalhas certas com pesos
planejados. Se a gente medir todo mundo com a mesma régua, de fato a gente vai sempre fazer o mesmo, né? Vai ser sempre a mesma receita. Mas esse olhar de portfólio, ele não é visível para a maioria das empresas. Então, as empresas normalmente estão usando para gestão ferramentas do pacote Office aí tradicional, né? Excel, PowerPoint, isso também gera uma dificuldade de trazer inteligência e outras visões para o portfólio. E algumas empresas têm ali um sistema de gestão próprio de mercado que vai orquestrar esse funil, vai permitir as mensurações nas diferentes fases de maturidade das iniciativas. Então, ainda é uma minoria que tem alguma ferramenta pensada para gerar esse tipo de valor de gestão. Por mais que a gente tenha a eficiência como prioridade de foco, o ROI como algo importante de ser medido, a grande maioria das empresas não tem meta. Então, para quem mede, já é difícil que tenha o alvo, né? Como é que a gente vai saber se está acertando se esse alvo não está explícito? Só 64% dos respondentes trazem que, de fato, não tem o estabelecimento de uma meta para ser buscada e para ser perseguida na organização. É interessante que, assim, das empresas que dizem ter metas estabelecidas, né, que são cerca de 10% dos respondentes, todas elas estão em estágio de alta maturidade. Vocês lembrarem dos slides lá atrás, que na média a gente está em 2,7, quem disse que tem meta está lá em maturidade 5. Então, acho que é uma construção também que a gente tá fazendo, né? Em relação à área cliente, né, quem de fato é o público-alvo dessas informações de gestão financeira, claro, o CFO, diretoria de inovação ou de transformação e as lideranças de negócio. Então, é um tipo de informação importante para garantir uma interlocução de alto nível nas companhias. Então, assim, resumindo o que a gente tem na pesquisa, em um slide, a gente está falando de empresas que têm uma estrutura de inovação, numa média de maturidade baixa, né, de maneira geral, com muito foco em eficiência, que é o retorno financeiro, idealmente no curto prazo, em menos de 2 anos. Como metrificação, o principal indicador é o ROI tradicional. Existe uma expectativa de aumento nos investimentos, mas a gente ainda não tem um olhar de portfólio e também não tem meta, né? Então, esses são key takeaways. Acho que se você deixar um print screen para fazer, é esse, para a gente pautar discussões. E deixo aqui o QR Code para quem quiser baixar. Vou pedir para a Raíssa também puder ajudar a gente a colocar no chat o relatório completo que está à disposição da pesquisa, que dá para tirar mais alguns insights. E aí, para cumprir meu prazo aqui, tem mais 2 slides, só para contar que o Matias agora está especialista em ROI, então ele faz plano, faz análise, traz metodologia, gestão fase a fase, gestão de portfólio. Somos uma startup, então queremos aí parceiros que queiram usar em primeira mão com a gente, mas ele gera todos os gráficos de maneira automatizada. Fica o convite para a gente fazer resultados diferentes de formas novas. E antes de passar para o painel, não adianta ter tecnologia, né? A gente sempre fala de pessoas, processos e tecnologia. O Matias até ajuda em processos e tecnologia, mas a gente precisa de pessoas. Então, eu fico muito feliz, como representante aqui da Match IT, de comentar a parceria que a gente tem com a Octo. A gente traz os agentes digitais e a Octo traz os agentes humanos, né? A gente traz a plataforma tecnológica e a Octo traz metodologia e expertise para que juntos a gente consiga ajudar a transformar o jeito das empresas transformarem. E aí a Octo, representada aqui pela Simone, vai estar liderando o painel que dá sequência a essa apresentação expositiva do benchmark. Então eu convido a Simone, o Leandro e a Priscila para esse bate-papo. Bem-vindos. Vou ficar no off aqui, vou tirar a tela e deixo vocês à vontade. Olá, pessoal, vocês me escutam? Escutamos sim. Sim. Muito bem. Então, bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite da MET para a parceria da Octo nessa pesquisa, o time que organizou e trabalhou aí na pesquisa e nesse webinar. Também agradecer a quem respondeu a pesquisa, vejo que alguns estão por aqui com a gente. Agradecer a todos que estão conosco nesse papo aqui para a gente explorar esse relatório e trocar algumas ideias sobre como a gente pode também avançar nessa jornada tão desafiadora que é a jornada de medir resultados de projetos
projetos de inovação. Eu estou aqui com a missão de conduzir o papo entre a Priscila e o Leandro, que foram escolhidos a dedo pela experiência que eles têm em toda a jornada, desde o planejamento até a execução de roadmap de projetos de inovação e de transformação digital, né, que é uma agenda que hoje se confunde com a agenda mais clássica de inovação nas empresas. E além dessa experiência que eles têm nessa jornada, eles também representam dois setores que são setores onde a inovação é uma condição de sobrevivência crítica, né? Que é o setor de energia e o setor financeiro, e que passam hoje por uma profunda transformação, seja por questões regulatórias, seja por mudanças no mercado, e que são mudanças que são relevantes para a sociedade de uma maneira geral, até porque atendem uma base importante de clientes, e, enfim, são relevantes na vida de todos nós. Tem também, é um mercado que também tem as suas particularidades, então acho que vai trazer uma boa, a visão deles vai trazer uma boa perspectiva que a gente pode usar aqui para fazer um paralelo com os outros mercados de todo mundo que está aqui com a gente. Então, bem-vindos, Priscila e Leandro, e eu gostaria que vocês começassem usando toda essa experiência de vocês para comentar o resultado da pesquisa. O que vocês acharam do relatório? Surpreendeu, não surpreendeu? Acharam que faltou alguma coisa? A gente começa em ordem alfabética, a gente começa com o Leandro? Pode ser. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, né, comentando um pouquinho sobre esse tema aí, que é muito caro para todos nós. E, assim, o que me surpreendeu de verdade na pesquisa foi o fato de a gente não ter associado ao indicador as metas, né? Isso realmente, por um lado, fiquei surpreso por ter um número alto de empresas que já se preocupam com isso, mas a não associação com uma meta parece um pouco, assim, dá uma desconexão, né? Porque qual é a estratégia, o que você está buscando? Você tem que, pelo menos, ter um indicador, nem que seja assim, o mínimo, né? Para depois você poder olhar, cheguei ou não cheguei, e depois fazer uma análise crítica, né? Senão fica meio solto, né? Então, isso foi o fato que mais me surpreendeu, tá? E por outro lado, a preocupação, né, você vê que é crescente, né? É crescente com a ROI. A gente passou, né, por um período de inovação em que a gente fazia isso por mais um desejo, né? Ou mais assim, acreditava que aquilo iria trazer algo positivo. E agora a gente está passando por um outro pedaço, né, na história aí, que é de focar no resultado, né? Então essa preocupação realmente está crescendo, né, em todas as empresas. Um bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu vou pedir só desculpas pelo tom de voz, então estou passando aqui por um momento de sair da rouquidão, então a voz natural não é essa, mas espero que vocês compreendam. Se não compreenderem, a gente vai se falando aqui ao longo dessa manhã. A pesquisa, acho que eu até tive contato com ela recentemente, e muitos dos pontos estão super alinhados, acho que é o que eu percebi no mercado, né? Então, na minha trajetória, eu passei por momentos de participar de projetos aqui de transformação digital, tanto no âmbito de uma mudança organizacional dentro de empresas, então saindo ali de um mundo mais waterfall, trazendo metodologias ágeis, trazendo um mundo mais colaborativo, com trabalho em tribo, como que eu ia reorganizar essas estruturas para ter uma dinâmica um pouco mais ágil dentro dessas organizações. Isso do ponto de vista de processo, que quer queira, quer não, traz um contexto de como que eu inovo mais rápido, como que eu dou mais autonomia para os times e como que esses times tenham condições de ter um orçamento mínimo ali para poder inovar. Então, e também participei de outras experiências, como que eu olho para demandas regulatórias, por exemplo, PIX, Open Finance, de uma maneira com a qual eu não a veja como demandas, então, em que simplesmente eu estou atendendo um órgão regulador, mas como que eu vejo isso como oportunidade, então, para as empresas. Isso com estratégias, não só do que a gente chama de defesa, mas também estratégias ali, então, no contexto mais positivo da palavra, em que eu consigo oferecer serviços melhores, então, para o meu cliente, usando do melhor que aquelas tecnologias podem prover. E, ao mesmo tempo, também, sempre, grande parte da minha trajetória foi na área aqui de dados e inteligência
artificial, passando por diversas disciplinas aqui de dados, e a gente sempre teve muita dificuldade de como mensuro o resultado de dados IA dentro das organizações. Então, a gente tem visto aí por diversas pesquisas, então, quando a gente olha mais recentemente, que a generativa é um caminho sem volta, IA é um caminho sem volta, mas ao mesmo tempo existe muita dificuldade de como que eu calculo aqui o ROI para poder comprovar isso na prática. Tem diversos números mágicos aí que a gente percebe, então, sendo divulgados por consultorias, por empresas de tecnologia, com ganho de produtividade, às vezes, que passa de 10% a 30%, que são números mágicos que eu comento, mas na prática a gente ainda não conseguiu perceber isso de forma mensurada, de forma recorrente. Então, é um desafio ainda. Então, quando eu vejo os pontos ali da pesquisa, eu acho que ROI, sim, é uma das principais medidas, então, pelo que eu tenho visto nas organizações, mas é curioso porque não necessariamente é a principal medida que às vezes eu deveria fomentar dentro de uma meta numa organização, porque se eu defino de partida, às vezes um ROI, a empresa e a organização, elas têm o intuito de alcançar aquela meta, elas querem alcançar aquele objetivo, e às vezes o alcançar, ele passa por fazer coisas tradicionais para chegar no número, e às vezes isso não é inovar. Então eu gosto sempre de gerar esse mix, que é quais são os incentivos corretos que eu quero para gerar de fato uma disrupção. E uma disrupção, às vezes, ela vem com uma curva de adoção que ela não é só no curto prazo. Então, e quando você define meta, grande parte das empresas define metas no curto prazo. Então, acho que o ponto curioso aqui também é que eu acho que está super antenado no ponto da pesquisa, mas a provocação que a gente tem que olhar como que a gente olha, então, para essa realidade, mas a gente coloca essa pitada também de como que eu abro margem para que os times, eles façam, de fato, uma disrupção, né? E é bem importante mesmo esse ponto que você trouxe, Pri, porque olhando para a pesquisa, né, a gente viu 70% das empresas olhando para a eficiência como a entrega da inovação. Isso está muito em linha com uma pesquisa da PwC sobre a maturidade da transformação no Brasil, que apontou que 75% dos projetos de transformação digital também estão olhando para a eficiência operacional. Ou seja, a gente está usando a palavra inovação, usando a palavra transformação digital, mas o foco está realmente em produtividade, em eficiência e está no curto prazo. Então, isso de fato está empurrando todo mundo a olhar para metas financeiras, olhar para metas de curto prazo. E eu acho que sim, a gente, quando olha para o portfólio de inovação como um todo, a gente tem que ter uma dose de pragmatismo e de entrega e de resultado de curto prazo, mas eu acho que a palavra aqui seria equilíbrio, né? Então, é importante essa provocação para a gente também não estacionar todo o nosso roadmap nessa visão de curto prazo. E principalmente quando a gente fala, outra coisa bem importante aí na tua fala, você falou dos projetos voltados para IA, né? E a gente também tem que ver que a gente está com um desafio nas empresas, falando de investimento, que é o desafio de compor a infraestrutura básica para IA. Então, tem um investimento, quando a gente fala do retorno do investimento, talvez esse projeto que a gente vai ter no ano que vem, no ano que vem ou daqui a 2 anos, que já vai encontrar toda uma infraestrutura de governança, de tecnologia, enfim, tudo isso vai estar pronto, o resultado financeiro desses projetos vai ser completamente diferente desses projetos iniciais em que a gente ainda está construindo toda essa base, né? Então, daí a importância também da gente pensar em métricas adequadas para avaliar esses projetos, porque senão muita empresa vai ter dificuldade, muitas áreas vão ter dificuldades em começar esse movimento, né? Que vai exigir esse esforço inicial que muitas vezes não vai conversar com esse objetivo de meta de eficiência de curto prazo, né? De retorno de curto prazo. Perfeito. Eu costumo falar que assim, a estratégia de inovação, de uma forma geral, ela sempre precisa ser ambidestra, né? Então, é uma agenda que sim, não dá para falar que o resultado vem só daqui a 5 anos, então, num longo prazo aqui, que as empresas hoje não têm esse tempo também para esperar, porque eu tenho que também ter uma parte desse portfólio para olhar e gerar esse auto-funding, mostrar que aquilo é possível, que é eficaz no curto prazo também. Então, como que a gente, de
fato, equilibra essas duas coisas? Como que a gente olha para o nosso portfólio, sabendo quais são aquelas grandes apostas, mas, ao mesmo tempo, quais são aquelas que já estão mais claras e que trazem um retorno mais imediato para a empresa e que aquilo ajuda a gerar aquela força motriz para eu continuar investindo, né? Então, acho que algumas empresas, até na pesquisa, fazendo esse gancho, né? Tem áreas, então, mais centrais de inovação. Então, e a gente, por outro lado, escuta algumas pesquisas falando assim, a inovação não é uma área. Mas, ao mesmo tempo, você precisa ter uma entidade, assim, que eu concordo bastante com a pesquisa, que ajuda a orquestrar essa visão de portfólio. Porque deixar isso muito solto, você também não consegue mostrar para a organização o quanto que aquela tecnologia, aquela inovação, enfim, ela está trazendo aqui de força e que a organização deveria continuar investindo. Porque não é só algo que todo mundo está fazendo lá fora, que nem hoje a generativa, né? Todo mundo está fazendo. Então, vamos lá, força total, todo mundo também vai fazer. Mas se você não tiver o benefício, eu acho que a gente passou aqui por 2 anos, 3 anos, desde a vinda aqui do ChatGPT, testando, experimentando, esse ano de 2025 é o ano que a gente fala que eu preciso mostrar qual que é esse ROI mínimo. Então, para continuar, de fato, esses investimentos, que com certeza vão ser crescentes, mas eu preciso mostrar para o meu investidor, eu preciso mostrar aqui para a minha camada executiva de que o caminho é esse, né? E o resultado é bem importante. Eu queria Pode só falar, complementar uma coisa, Simone, que a gente vem adotando aqui uma estratégia que é justamente de contar a história de um portfólio, né? Não tratar os projetos isoladamente, mas eu estou fazendo isso, a sequência é essa daqui, né? Eu vou sair daqui, que nem aquela história de mandar o foguete, né, para a Lua, né? Mas eu vou começar assim. No começo, né, vão ter projetos que demoram mais, que não vão trazer aquele impacto que é necessário, mas eu estou pavimentando esse caminho, né? E às vezes a gente se acostuma muito a tratar projeto por projeto sem olhar o todo, né? Então as coisas, como vocês falaram, né? Elas têm que conversar. Não posso trazer projetos que não têm atratividade nenhuma, mas tenho que entender que alguns deles realmente vão servir só para montar essa base, como a questão dos data lakes, né? Como é que você vai gerar, né, algum insight de se você não tem o data lake montado dentro da empresa? E esse primeiro projeto, como você disse, vai sair muito caro, né? Mas depois você vai diluindo o custo, né, na sequência, né? Então, essa visão de portfólio é importante e até a regulação, no caso do setor elétrico, também vem apontando para isso. Hoje a gente olha portfólio, não projeto por projeto, né? Isso é uma coisa que o setor também tem observado. Muito bom. E já entrando, então, na experiência de vocês, né? O Leandro já começou a falar um pouquinho, mas gostaria que vocês contassem um pouco o que vocês estão fazendo hoje, cada um na sua empresa, né? Como é que vocês estão lidando com a medição, o que vocês estão medindo, como que vocês estão fazendo o acompanhamento dos resultados, que métricas estão utilizando, vocês estão usando alguma ferramenta para isso? Então, se vocês puderem, o nosso tempo é curtinho, eu sei que vocês têm muita história para contar, mas se vocês puderem traçar aí para a gente um panorama geral do que vocês estão fazendo, vamos trocar agora, a gente começa com a Priscila? Pode ser, combinado. Eu vou começar aqui pegando o gancho do Leandro, então, eu acho que a visão do portfólio lá é importante. Então, e aqui o que a gente tem feito? Apesar dos benefícios, então, com inteligência artificial, com inovação de uma maneira geral, eles estarem sempre relacionados a uma causa de negócio, então, a um problema do meu cliente, a algo que eu preciso, de fato, ativar ali dentro da jornada do meu cliente com uma solução, um problema, etc., a gente também vincula, então, e a gente tem hoje um mecanismo em que a gente trata este portfólio de dados IA dentro de um balde gerencial único. O que eu quero dizer com isso? A gente traz dentro desse balde qual é todo o investimento, então, que eu estou tendo no tema, mas também qual que é todo o retorno. E o retorno a gente calcula hoje entre duas maneiras. Então, muito próximo à pesquisa, que é o próprio ROI. Então, qual que é o resultado contábil que eu tenho ali dentro do ano corrente daquela entrega. E também uma visão um pouco mais de longo prazo, mais ou menos, que é trazido pelo VPL. Aí, essa é uma parte do balde, então, de dinheiro que a gente acaba trazendo. E esse balde, ele gera esse auto-funding em outras iniciativas, que não necessariamente eu tenho uma visibilidade tão clara de benefício financeiro, mas ela me traz outros tipos de impacto, seja o impacto aqui
então, no meu NPS, então, na minha satisfação do cliente, seja impacto na satisfação do meu colaborador, e que isso lá no final das contas também se traduz em dinheiro. Se eu tenho times mais motivados e se eu tenho um cliente mais engajado e mais satisfeito, com certeza eu vou conseguir fazer mais negócio. Então, e indicadores aqui de mais longo prazo também, quando a gente cria, que é, poxa, quantas iniciativas e quantas soluções a gente testou, e ao mesmo tempo isso virou, então, negócio. Não necessariamente que eu tenho algo mensurado. Então, às vezes eu tenho uma solução que parece ser muito pequena, que é uma solução que impacta o dia a dia das pessoas, porque eu estou criando um agente conversacional para facilitar, então, a jornada do meu colaborador para ler uma norma dentro da empresa. Então, ler norma a gente sabe que não é tão trivial. Acho que talvez tenha advogados aqui na sala, então eu não tenho esse conhecimento profundo, mas às vezes não é tão trivial ler uma norma, né? Então, às vezes não é tão trivial eu traduzir uma regulamentação para um requisito, então, que se traduz aqui de business e de negócio para eu construir um software. Então, que soluções assim, como que eu tangibilizo em benefício? É mais difícil, né? Então, como que eu gero um auto-funding, então, em cima dessas iniciativas que eu sei que tem valor, para essas iniciativas que talvez eu quero disruptar ou criar um novo produto que eu também não sei, não tenho mercado para isso, e eu preciso gerar, então, esse benefício. Então, hoje a gente vê, então, com essa ambidestria e calculando financeiramente dessas duas formas. E essas duas formas, como que ela traduz, né? Então, eu tenho um caráter aqui que a gente chama aqui de eficiência, que é, poxa, seria uma devolução do orçamento. Então, como que eu acabo calculando isso? Eu tenho um orçamento, por exemplo, então, previsto e orçado para uma determinada operação e projeto, e eu acabo fazendo com que uma solução disruptiva ela reduza ou renegocie um contrato que eu tenha e tenha um orçamento previsto menor do que aquele que eu orcei. Então, essa é uma maneira da gente medir. Então, essa é uma maneira que a gente acaba observando não o meu teste AB, vamos dizer assim, natural dentro de uma solução, mas ela está me reduzindo ali, então, o investimento dentro de um processo que eu acabei colocando. Eu também aqui tenho aquilo que a gente chama um pouco de despesa evitada. O que seria isso? Então, eu tenho, de fato, um custo esperado dentro de uma operação para o ano corrente, e aquela minha solução, ela fez com que, para o ano seguinte, eu não precise aumentar o meu orçamento para dar vazão para a minha operação que aumentou. Então, eu estou sendo mais produtivo, mas eu estou evitando uma despesa lá futura. E eu também tenho uma visão do que a gente chama de aumento de cobertura. Um uso de uma tecnologia ou de uma solução, ele aumenta a minha cobertura atual em termos de produtividade também. Então, a despesa correspondente ali àquele incremento, ela não foi orçada, mas ao mesmo tempo não precisou ser orçada. Eu comecei a atender, por exemplo, mais o meu cliente ou a trazer aqui mais, vou falar de um caso de colaborador, a gente consegue fazer mais entrevistas com o uso da IA, então tendo uma cobertura muito maior do meu leque de candidatos, mas ao mesmo tempo eu não precisei trazer mais pessoas, então eu estou fazendo mais, então com o mesmo orçamento que eu tinha, até com um orçamento reduzido. E tem, obviamente, aqui o resultado, então, que é o quanto que aquilo deu aumento de receita, então, o quanto que aquela solução, e aí aqui eu sempre faço também o teste AB, então, que é muito mais fácil quando a gente olha um contexto tradicional de inteligência artificial, de um modelo que eu estou colocando no ar, o quanto que aquele modelo, talvez, ele esteja me trazendo muito mais de benefício, muito mais de cliente, muito mais de retorno, então, do que se eu não tivesse aquilo sendo implementado. Então, são técnicas que não são novas. Então, são técnicas que eu estou reusando aqui dentro desse contexto de inovação para me autofundiar esse primeiro passo, que é, eu preciso mostrar um benefício. E aí, o segundo, tem uma economia aqui que a gente ainda não sabe mensurar, a gente está aprendendo ainda, que é daquilo que é muito novo, daquilo que, como que eu calculo e tangibilizo então, em outras métricas, a gente acaba acompanhando outras métricas, que nem eu citei aqui o próprio NPS. Então, o NPS do cliente, o NPS que eu tenho aí, o NPS aqui do colaborador, mas isso ainda não é tão tangível assim. Então, mas essas duas coisas, elas se convivem. A importância desse blend, né, de métricas que vão ajudar a gente a tanto a medir aquilo que é mais tangível, né, eu falo, a fruta madura que está no pé, como aquilo que ainda é uma semente de futuro, né? Perfeito. Então, eu tangibilizo no meu gerencial do resultado, assim, de todo o ROI que eu tive na organização. Qual que é aquele percentual que
dados e inteligência artificial contribuiu para isso, ou inovação num contexto mais geral. E gerencialmente eu trato isso numa conta, como se fosse uma conta virtual, falando as minhas entradas foram esse, o meu investimento foi esse, e o retorno está sendo esse. Então, se aquilo de fato, pelo menos se pagar, então quer dizer que eu estou indo no caminho Você tem um correto. Mas em saldo algum positivo, momento, né? exato, mas em algum momento aquilo precisa dar um saldo muito maior do que aquilo que eu tive. Mas ele gera esse auto-funding para continuar investindo em coisas que ainda são novas e eu vou ver o resultado só lá na frente. Legal. Então, para a gente até trazer o Leandro para a conversa, por aí, Leandro, na Copel, essa também é a jornada. Conta um pouco para a gente agora do seu panorama aí. No setor elétrico, a gente tem uma verba que é regulada, né? Então, 1% da receita operacional líquida precisa ser destinada à inovação. E aí existe uma regulação em cima disso, né? Que diz quais são os objetivos que você tem que alcançar com essa grana que está sendo, né, separada aí. E no início, o programa da ANEEL, ele era muito voltado à academia. Então a gente ficava em pesquisa básica, né, geração de paper. Tinha, claro, trouxe, né, ganhos aí, né, em relação a universidades, você poder equipar laboratórios, institutos de pesquisa. Então, ficou muito tempo nessa parte. A gente tinha a questão da originalidade muito mais importante do que outras métricas, como o retorno financeiro. E aí, recentemente, a gente estava até meio de mão atada, né? Porque você não conseguia avançar na cadeia ali, né, de inovação, era muito difícil, porque você tinha que estar você tinha que estar provando, né, que aquilo era inédito no mundo como um todo, para daí você poder avançar. Então, isso travava muitas iniciativas. Mas aí, por pressão do setor, das empresas, né, isso que a gente está vendo aí hoje, houve uma mudança na regulação. Então, recentemente, a gente já mudou, vamos dizer assim, virou a ficha totalmente. Nós estamos focando em projetos de maturidade bem mais alta, então, a partir do TRL 6, 7, né, focando na entrega de produtos mesmo, que vão beneficiar o consumidor como um todo, né? E, claro, vão trazer retorno para as empresas. E além disso, só que a ANEEL ela não descuidou disso que vocês falaram aí, de você olhar o todo. Então você tem ali uma sequência de objetivos que você tem que cumprir com o teu portfólio como um todo ao longo de 5 anos. Então, você tem 5 anos para olhar o teu portfólio, colocar projetos aí para dentro, terminar, né? E você tem que olhar, você tem que olhar o retorno financeiro, isso tem um peso, você tem que olhar o investimento, onde você está colocando esse investimento, porque existe regulatoriamente, você tem que aportar esses investimentos em regiões, lá na região norte, nordeste, centro-oeste, tem um peso maior, porque visa o desenvolvimento dessas regiões, né? Métricas do tipo como, claro, a geração de documentação, papers, mas também tem a capacitação das equipes, quem está dentro do projeto. Então, é uma série de métricas que eu acho que isso é uma coisa interessante para a gente trazer para os nossos programas, sabe? Você coloca ali, você não olha só uma, porque senão fica capenga, né? Na verdade, fica capenga. Você está olhando aqui, mas às vezes você tem um investimento que é estratégico, e aí você não pode olhar só a TIR, porque é muito longe, e você não vai conseguir trazer isso para a tua realidade agora. Existe uma expectativa de materialização daquilo, mas agora você não consegue olhar. Então se você conseguir olhar, né, vários indicadores assim que façam sentido para a empresa, e ao mesmo tempo uma visão de portfólio e misturar isso com os horizontes, como a Priscila falou, né, de você, ok, tem iniciativas aqui que são de curto prazo, mas que vão financiar né, o meu programa, porque ninguém vai ficar esperando, né, também, né, o diretor não vai ficar esperando, não, daqui a 5 anos a gente vê se deu alguma coisa, se não deu, né? Ele quer ver isso no curto prazo, tanto é que a gente viu na pesquisa, né, são 2 anos a expectativa, muito mais do que isso ninguém vai esperar, então você precisa mesclar isso, e aí dentro dessa visão mais global, acho que as coisas acabam fazendo sentido, né? Mas assim, a gente tem percebido aqui dentro que é um processo de venda também dentro da corporação, sabe? Porque muitas vezes vai ficar focado, né, num aspecto que é o retorno ali, mas você
ter que educar, né? Vamos dizer assim, todo mundo dizendo, olha, é um papel nosso como equipe de inovação, né? Trazer essa visão assim mais global. Ó. Se a gente ficar olhando só aqui, daqui a tanto tempo, né? Como é que vai ficar? Não vai mais ter vaca leiteira, né? Para a gente tirar aqui, né? Então, essa visão, às vezes, na inovação, a gente acha que vai ter que ser tudo imediato, e daí fica meio... a gente fica meio cego, assim, né? De um olho, né? E Trazer aí, esse... Leandro, até pegando esse gancho do que você está falando, já começando com você, 2 minutinhos, eu vou pedir para vocês, Priscila e Leandro, para a gente responder em 2 minutinhos, porque a gente já tem pergunta aqui, e aí eu quero que dê tempo da gente responder. Então, só antes da gente passar para as perguntas, Leandro, até pegando esse gancho que você falou, eu queria que você comentasse um pouco o que você acha que são os maiores desafios que a gente tem em estruturar uma medição de resultados aí com essa visão mais ampla que a gente está falando aqui, e que caminhos, estratégias vocês têm utilizado para encarar esse desafio que possa aí servir de inspiração para quem também está nessa jornada. A gente tem trabalhado, eu até citei a questão da meta no início, porque a gente tem trabalhado com uma visão assim, estamos construindo, tá? Isso é um processo que ainda estamos construindo. Mas, ó, você sai com uma meta, certo? A meta aqui, a gente trabalha com a TIR. Então, são 20% aí, 20% ao ano a tua meta. Se não chegar aqui, você nem me traga o projeto, porque eu não quero olhar, né? Estou olhando, estou assim, né? Estou trazendo uma regra estabelecida. Só que aí, o que a gente está estudando como é que eu faço com que essas outras, qual é o peso dessas outros ganhos que ficam aqui, né, orbitando esse ganho central, para a gente poder, vamos dizer assim, dar uma aliviada nessa conta. Tá, ó, é 20%, mas veja, eu estou captando um recurso aqui que não é um recurso aí que eu estou pegando a Selic, eu estou pegando uma verba incentivada para inovação, né? Tem um pedaço que é fundo perdido, um pedaço a gente vai entrar com recurso. Então, opa, qual é o peso disso nessa conta do 20%, né? Como é que eu trago isso para cá? Outra questão, mitigação de risco. Também é difícil, né? Mas assim, se na minha avaliação, que seja ela, mesmo que seja ela qualitativa, né? Se eu conseguir colocar essa métrica lá dentro, dizer assim, ó, pô, eu tenho um risco aqui de que se eu não fizer nada, daqui a 3 anos, puxa, nós vamos estar numa situação muito ruim. Então, opa, peraí, isso aqui você tem que trazer para essa conta também. Então, assim, eu começo com 20%, mas eu vou colocando, assim, eu vou tentando quantificar essas outras variáveis, né? Para daí eu falar, ó, esse meu projeto, ele está dando 10%. Porém, eu tenho uma mitigação de risco aqui, eu tenho um ganho, né, nesse aspecto aqui de qualidade para o corpo funcional. Né? Então, você vai adicionando como se fossem uma pilha, né? Como se fosse adicionando esses pequenos ganhos para dizer, ó, não, deu 20, mas tem tudo isso daqui. Né? Então, a gente está trabalhando, porque aí você precisa também de uma cultura, né, da diretoria, da presidência, de quem está envolvido nas decisões estratégicas, né? De que eles realmente acreditem e que isso faça sentido. Né? Então, é isso. E você, Pri, o que você teria de dizer aí sobre os desafios? Em Eu 2 minutos, né? Que já é um exato. desafio. Já é um desafio. Eu acho que o desafio entra no ponto que eu comecei lá atrás, que é assim, existe uma expectativa, assim, sempre dos acionistas, então, de ter um resultado, então, ali consistente no curto prazo. Então, o desafio sempre é também fazer esse letramento e tentar mostrar essa curva de adoção. Não necessariamente uma tecnologia vai conseguir fazer uma mudança no hoje. Às vezes é uma tecnologia, por exemplo, que todo mundo está usando. Então, geração de código ali pelos engenheiros de software. Então, é uma tecnologia que ela muda a forma com a qual você trabalha. Não é simplesmente colocar a ferramenta e eu começar ali a usar da mesma forma que eu costumava trabalhar antes. E esse retorno, ele não vem no curto prazo, às vezes. Então, e isso que esse é um dos mais fáceis de se calcular. Você imagine outros que são mais complexos, né? Então, porque a forma como a gente trabalha, ela vai mudar. Então, e ela muda. Então, imagine nesse mundo que a gente tem falado muito sobre agentes. Então, agentes de IA.
Então, não é que ele vai substituir, então, e tirar o nosso trabalho, muito pelo contrário, ele vai substituir tarefas que são repetitivas, operacionais, para que a gente faça outra coisa. Como que eu mensuro isso? Então, às vezes, não é tão trivial, eu preciso mostrar também essa curva de adoção e outras métricas para dar mais conforto, para falar assim, olha, o que isso muda lá na frente? Então, o que eu espero, então, que esse New Ways of Working, da forma como eu trabalho, ele se transforme. Então, eu acho que esse é um dos principais desafios, é fazer esse equilíbrio. Então, hoje, diferente aqui do Leandro, a gente tem meta de resultado, sim, com inovação, com dados e com IA. Isso gera, então, um ponto aqui que eu acho que é interessante, que é, sim, eu preciso correr para aquelas iniciativas que tenham low-hanging fruits, mas, ao mesmo tempo, como que eu orquestro e como que eu ainda continuo mostrando para a organização que tenham apostas, que a gente precisa entrar, mas não necessariamente eu tenho resultado. Então, acho que essa é a mágica e o segredo, como que eu levo isso principalmente para uma camada mais executiva e consigo mostrar esse benefício. Legal. E falando de desafios, gente, acho que a gente falou muito aqui sobre criar um quadro de metas mais amplo, né? Um quadro de indicadores, de métricas mais amplo, que vá um pouco além dessas metas financeiras clássicas. E aí eu queria agregar aqui um outro comentário que a gente precisa também expandir, essa expansão talvez dos temas que a gente vai contemplar nas metas, também pode ser um caminho para a gente expandir o público que vai acompanhar métricas, né? Porque isso também é uma outra questão. A gente precisa tirar aquela visão de que os indicadores e as métricas de inovação têm a função de ser só o gatekeeper para liberar a verba no início do projeto ou acontecer lá na reunião ser apresentado na reunião de prestação de contas do projeto. Métrica de projeto e métrica de inovação deveria ser no antes, no durante, no depois, e por todo mundo, e deveria ser uma ferramenta que nos ajuda a nortear os projetos, nos ajuda a nortear as escolhas e, inclusive, as mudanças de rumo que vão acontecendo no durante dos projetos. Então, para que isso seja uma realidade, a gente precisa realmente evoluir nessa questão das métricas que a gente escolhe, para que elas contemplem, de fato, esse serviço ao longo de todo o fluxo do projeto. E uma outra coisa que aí eu e a Rosa a gente vem falando bastante aqui, que a gente também precisa de desconstruir o discurso de que em casa de ferreiro espeta de pau, né? A gente precisa também ter ferramentas para automatizar e para facilitar a geração de métricas. Não adianta também a gente só criar mais métricas e querer avançar no acompanhamento e na presença dessas métricas, se isso também for muito difícil de fazer, for muito manual, for muito custoso para a própria equipe que está gerando essas informações. Então, também a gente precisa pensar, e eu acho que isso deve fazer parte do amadurecimento, a gente precisa pensar também como que a gente vai automatizar esse processo de gerar indicadores e de acompanhar indicadores e de ter alertas e agentes que também facilitem esse processo, né? Numa trilha da gente gerar não só mais automação, mas também mais inteligência e mais eficiência para o próprio processo de gestão de inovação e de transformação digital. E aí, para fechar, antes da gente passar aqui para responder uma pergunta que está no chat, a gente falou aqui que na nossa pesquisa a gente viu que 12% só das empresas têm uma visão de portfólio. Se a gente olhar lá para aquela pesquisa que eu citei há pouco sobre a transformação digital, entre os itens que os respondentes diziam que eram a necessidade para alavancar os processos de transformação digital nas suas empresas, 56% dizia que era tratar a transformação digital como um processo estruturado. Ou seja, e aí eu acho que tem tudo a ver com esse número nosso aqui de só 12% medindo inovação com o portfólio. As empresas ainda precisam realmente amadurecer nessa visão geral e integral dessas iniciativas, tanto que chamemos de inovação, ou em alguns lugares está vindo aí pela vertente da transformação digital, né? Então,
Antes, sem mais delongas, a gente tem uma pergunta aqui no chat, e se outras pessoas também quiserem perguntar, a hora é agora, mas a pergunta do Geraldo é sobre gestão de riscos com projetos inovadores que naturalmente representam alto risco por serem inovadores. Acho que o Leandro já falou um pouco sobre isso. Se você quiser complementar alguma coisa, Leandro, Priscila, se quiser também comentar sobre a gestão de riscos aí. Vai começar, Leandro? Pode ser. Então, essa questão, porque você acaba se tentando comparar, né, projetos de engenharia, existe uma tendência, né, projeto de engenharia comum, nós aqui, né, trabalhando numa empresa de energia elétrica, né, com projetos de inovação. Então, o cara fala, pô, mas se eu pegar esse dinheiro e colocar lá em tal lugar, né, fizer uma obra desse jeito, eu vou ter um retorno, e isso e ele acaba jogando isso para o mundo dos projetos que estão entrando, né? Então, como é que a gente tem feito aqui essa análise, né? De novo, pegando vamos dizer assim, qual que é a complexidade do projeto como um todo, onde que ele pode dar errado, né? E aí você apresentar na hora do projeto, ó, esse aqui tem que jogar limpo, né? Primeira coisa, não, esses são os riscos, pode dar errado aqui, pode dar errado aqui, pode dar errado aqui, pode dar errado aqui, né? Nós não sabemos como é que vai chegar no fim, né? Mas para cada uma dessas coisas aqui, nós estamos preparando um plano de contingência, né? Ó, dentro da escrita do projeto, que a gente fala, os projetos normalmente daqui do setor, eles são projetos mais longos, né? Mas pode ser um projeto mais curto também, você colocar esses marcos, né? Onde tem os maiores pontos ali que isso pode dar errado, e o que você está fazendo para mitigar cada um. Eu entraria mais numa etapa de planejamento de riscos, né? De projeto, e vender que a gente está tentando fazer o melhor que é possível. Mas e daí tentar trazer essa visão para a decisão, né? Mas assim, muito diferente disso, assim, a gente não tem adotado aqui, a não ser essa visão de que você está tentando mitigar o risco como um todo, né? E procurar dentro do portfólio alguns que você tem um retorno mais certeiro, né? De novo, a gente falando isso, e outros que esse aqui é mais arriscado, né? Vamos colocar aqui uma bala aqui nesse aqui, que está mais arriscado, mas pode dar um lucro maior, e vamos colocar uma bala menor aqui nesse aqui, mas esse aqui é quase certeza que eu vou conseguir, né? Então, dentro do nível de maturidade do que você está trabalhando, o teu TRL da solução, às vezes você consegue fazer esse encaixe. Legal, e aqui, para complementar, minha experiência, grande parte foi em instituição financeira, né, que são segmentos aqui altamente regulados. Então, parte do nosso alicerce de inovação, ele é gestão de risco. Então, risco é uma coisa aqui que a gente não abre mão, principalmente aquilo que gera impacto, seja para o indivíduo ali como colaborador, como cliente, e mesmo ali para dentro da empresa e para sua reputação. Então, isso é muito importante. E para projetos no geral, então, a gente sempre trabalhou com uma visão muito multidisciplinar. Então, dentro dos processos existentes de validação de risco, a gente sempre teve uma avaliação de pareceres ali de áreas distintas, né? Então, quando a gente passou para o momento em que a incerteza era muito maior, então, quando você fala para tecnologias muito novas, então, que entra no mundo aqui de quantum, IA generativa, todas as tecnologias novas que a gente tem visto, a gente começou, inclusive, a ampliar um pouco essa diversidade até para fora da empresa. Então, o apoio aqui também da academia, então, das universidades, e o apoio dos parceiros, então, e a gente tem diversos parceiros, e a gente atua bastante com parceiros até pequenos, startups também, tem sido muito rica para a gente poder evoluir nessa visão de risco e nesse aprendizado. E sempre começando com esses projetos de inovação, então, num viés ainda pequeno para aprender. Então, o período aqui ágil de teste, então de POC, ele é muito importante, não só para eu mensurar aqui, obviamente, o resultado, mas principalmente para fazer essa gestão de risco e aprender com ele. Então, ir iterando e evoluindo aqui aos poucos, expandindo, ele traz mais segurança, porque aquilo que eu estou colocando de fato no ar, o impacto, ele vai ser mais reduzido porque eu estou aprendendo com ele aos poucos. Então, desde uma IA conversacional que vai falar aqui direto com o meu cliente,
ele tem um risco tremendo até de falar alguma coisa que não esteja dentro dos padrões daquilo que a empresa quer, ou de fato oferecer às vezes um produto que eu não tenho. Então, como que eu refino isso e itero? Isso a gente fez muito junto com essa tríade, então, com todas as diversidades que eu tenho dentro da empresa, mas também fora. Então, aqui um parceiro que foi startup foi super importante, crucial para dar essa perspectiva. E aqui universidades, como a gente teve um apoio aqui, uma parceria, seja num estudo aqui de vieses junto com a GV, seja então uma parceria para poder desafiar a minha IA junto com o MIT. Isso foi muito importante para a gente poder avançar aqui nesse mundo. Então, é um mundo de muito aprendizado, né? Então, que o teste, a experimentação, então, isso antes da escala é muito importante. E essa tríade que a Simone, aprendi muito com ela, o nome tríade, né? Que sempre fala. E que é a realidade hoje, né, das empresas. Então, que é então, a empresa corporativa, então esse mundo de startups e a própria academia. Então, isso tem trazido uma bagagem para a gente que eu acho que ajuda a limitar, então, aqui, eu acho que a visão de como que eu vou colocar algo no ar que, de fato, não traga nenhum tipo de risco e nenhum problema, então, e nenhum viés ali para a minha solução final para o meu cliente. Muito bom, pessoal. A gente poderia ficar aqui o resto da manhã, mas a gente já chegou no nosso horário, né, Rose? Então, até para honrar o compromisso aqui do tempo que a gente tem com os participantes, a gente vai encerrando. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser ainda enviar para nós, seja aqui ou seja se conectando conosco aí pelas redes sociais, pelo LinkedIn, eu sempre falo que a gente começa os papos assim, mas o papo a gente não termina aqui, né? A gente começa aqui, mas a gente pode continuar aí por outros caminhos. Hoje a rede social facilita muito que a gente continue nessa conexão. Então, agradecer a todos pela presença, aos 42 que ficaram conosco ainda depois do horário, e a todos que participaram ao longo dessa manhã. Rose, você quer falar dar uma última mensagem aqui antes da gente encerrar? Eu queria agradecer muito pelas pessoas e empresas que ajudaram a gente a fazer esse movimento, né? Então, a Abis, a Hot Milk, a NR7, a Octua. E vocês três, gente, super protagonistas com tanto conhecimento, pela gentileza de compartilhar isso conosco hoje. Então, Leandro, Priscila, Simone, muito obrigada por fazerem parte. E acho que a gente pode encerrar a gravação, mas não a conversa, né? Acho que a gente tem bastante ainda para trocar e construir junto. Muito obrigada. Obrigada, pessoal, e